Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Evangelho de Marcos, capítulo 7 ao capítulo 10. E para variar, vêm os fariseus interpelar Jesus. E agora a tradição pesava mais do que a palavra. E vão invalidando a lei de Deus com as suas tradições. E agora eles vão acusar os discípulos por comerem sem lavar as mãos. E Jesus falou que não é o que entra, mas é o que sai, para lavar primeiro o interior do corpo, que o mal procede do interior, é do coração que vem os maus desígnios, as rixas, as contendas, as brigas, e só tem uma água que lava o interior do corpo. Essa água é a água do Espírito. Leia João, capítulo 7, 37 e 38. No verso 6, ele fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, obedecendo, seguindo e praticando doutrinas que são doutrinas de homens. E o verso 23, ele fala: todos esses males vêm do interior, e é isso que contamina o homem. E é do coração que procede esse alimento do diabo, essa comida que tem destruído famílias, separado casais, destruído pessoas, jovens, adolescentes, com aval de muitos pastores que ensinam o pecado dentro da igreja. E no verso 8 ele vai fazer a multiplicação dos pães, tem compaixão daquelas pessoas que o seguiam. E ele fala: deem vocês mesmos a eles de comer. Nós temos que levar o pão vivo que desceu do céu a todas as pessoas. E no verso 15 ele fala para guardar do fermento dos fariseus, e eles não entenderam isso. O fermento é essa doutrinação medíocre, é essa doutrina de homens furada, essa tradição de uma vez salvo, salvo para sempre. E agora o fermento dos fariseus e de Herodes, dos políticos enganando os evangélicos, pastores apoiando os esquerdistas que apoiam aborto, apoiam ideologia de gênero, homens malignos, cheios de demônio, pedindo pessoas para votar nesses homens. O fermento dos fariseus e de Herodes. Agora ele cura um cego para cumprir as profecias de Isaías, que ele daria vista aos cegos. O Espírito de Deus vai usar Pedro. Ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala que vai para Jerusalém e vai se cumprir a respeito dele tudo aquilo que está escrito. E Pedro fala que não vai deixar de forma nenhuma. Ele fala: arreda Satanás. Um homem que andou com ele 3 anos, ora foi usado pelo Espírito e ora pelo demônio. É exatamente isso que acontece na igreja. E esses crentes, entre aspas, eles ora são usados pelo Espírito e ora são usados por demônios. No verso 34 ele diz o que é ser cristão: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida vai perder, e quem perder por minha causa, achá-la-á. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual que é o preço que você pode pagar pela sua alma? O cristão renuncia ao seu eu. Jesus passa a ser o Senhor da vida dele. E agora ele é transfigurado no próximo capítulo, capítulo 9, diante dos seus discípulos, e mostra a glória futura do reino dele. E agora um homem traz um filho dele, que espuma, que rilha pelos dentes, e pediu para expulsar o demônio do filho dele. Os seus discípulos não puderam, e Jesus fala que traz o menino. O demônio sai daquele menino, daquele jovem, vai embora. E Jesus fala que há castas de demônios que só expulsam através da oração e de jejum. Temos que estar fortalecidos. A oração nos conecta com o Pai, e o jejum nos aproxima da sensibilidade do Espírito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estão matando a sua fé dentro dessas igrejas que não pregam mais a palavra. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ele repete que o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores. Há uma discussão entre eles quem é o maior. Para variar, a cabeça daqueles discípulos estava como a cabeça de muitos hoje dentro da igreja. Pois o maior no reino de Deus, ele é o servo de todos, e quem quiser ser o primeiro vai ser o último. Ele fala agora sobre as crianças, que delas é o reino dos céus, e se você não tiver um coração como de criança, de forma nenhuma você entrará nele. Ele fala: se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. Melhor você entrar sem um olho, sem uma mão e sem um pé no reino de Deus, do que ter todo o seu corpo lançado no lago de fogo. No capítulo 10 fala que ele ensinava segundo o seu costume. Igreja que não tem ensino, foge, que o meu povo é destruído pela ignorância.
pastores que nunca leram a Bíblia, neófitos. A qualificação para um pastor nessas igrejas é ser rico, ou ser manipulador. Agora é ser bombado, tatuado, é também a qualificação para ser pastor. Jesus falou: acautelai-vos do fermento dessas pessoas. Agora ele fala sobre separação, que é pela dureza do coração. Cuidado com separação. Eu não sou juiz de ninguém, mas um conselho que eu te dou: veja o que a Bíblia diz sobre separação. Leve o seu casamento no joelho, não leve no cartório. O preço pode ser muito alto. Ore pelo seu casamento. E ele fala: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E o verso 11, medite nesse verso, olha as palavras de Jesus. O apóstolo Paulo falou: o marido está ligado à esposa enquanto ela vive e vice-versa. Verso 15 ele diz: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de forma nenhuma entrará nele, porque das crianças é o reino dos céus. Agora um homem chega até dele e pergunta o que ele tem que fazer. Jesus fala: conhece os mandamentos. Ele fala: tem observado, coisa te falta. Larga o seu ídolo, o dinheiro, vem e me segue. E ele saiu triste por ser dono de muitas propriedades. Quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Você pode ser rico? Pode. Se você é rico, use aquilo que você tem para abençoar outras vidas, e aí você vai amontoar um tesouro no céu. Não seja avarento. Fala, é muito difícil para quem põe a confiança no dinheiro entrar no reino de Deus. Você quer ser o maior na igreja e no reino de Deus? Sirva a todos os irmãos com alegria de coração e você vai ser o maior. Termina o capítulo 10, ele curando o cego Bartimeu. A palavra Bar ou Ben é filho, filho de Timeu. Aquele cego mendigo não era mendigo a vida inteira, ele virou mendigo e ele conhecia as escrituras. Ele chama Jesus de filho de Davi. Leia o Salmo 132, 11. Deus jurou a Davi que um rebento dele se assentaria, seria o rei de Israel para sempre. E Jesus pergunta: que queres que eu te faça, que eu torne a ver? E Jesus cura ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.